Yuri Pita chegando aqui comigo. Oi, parceiro, depois que a gente esclareceu aqui a confusão que está na web, hoje teve dado importante do IBGE que mostra a expectativa média de vida dos brasileiros. Cresceu, mas está abaixo do patamar pré-pandemia. O Yuri está aqui para trazer os detalhes para a gente. É isso, Raquel. A gente fica de olho ali na questão das blusinhas, porque afinal de contas o Natal está aí, mas tem que pensar no longo prazo nos outros natais. E aí a gente pegou esses dados que o IBGE divulgou hoje e que são bastante importantes para uma série de questões. Pensar, por exemplo, em cálculos do sistema previdenciário, quanto tempo os brasileiros vão viver, mas esses dados deste ano têm uma série de questões diferentes ali que chamam mais atenção. Vamos jogar aqui para o nosso Ledão para mostrar o primeiro dado que a gente tem. A expectativa geral dos brasileiros ao nascer neste ano de 2022, né, os dados do ano passado, 75 anos e meio. Ou seja, quem nasceu no ano passado, seja homem, seja mulher, tem essa expectativa, mas as mulheres têm uma expectativa maior do que os homens. No caso das mulheres, calculado pelo IBGE, 79 anos. No caso dos homens, 72 anos. Ou seja, quem nasceu em 2022, se é homem, a tendência, fazendo as contas, viver até 2094. No caso das mulheres, viveria 7 anos a mais, ou seja, veria a outra virada do século em 2101. Mas, aí você me pergunta, por que é uma diferença tão alta? Em todo o mundo, a diferença é maior para as mulheres. A expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Mas no Brasil é muito mais alta. A gente está falando aqui de 7 anos. Chegou a 8 anos. A explicação, violência. Mais homens perdem a vida, principalmente entre 15 e 29 anos, principalmente se forem negros do que não negros, aqui no Brasil por causa da violência que é disseminada. Isso é um fenômeno, essa distância entre homens e mulheres, ela cresce a partir principalmente dos anos 80, que é justamente quando a violência fica mais endêmica aqui no Brasil. Para comparar, Raquel, num país como o Reino Unido, essa diferença é de 4 anos. Ou seja, a gente está falando aqui de 3 anos perdidos para os homens por causa da violência urbana. E aí a gente vai para o segundo gráfico que vai detalhar não só essa diferença entre homens e mulheres, mas o impacto principalmente da pandemia. Olha a nossa série histórica, Raquel. Do teu lado aí, a gente começa no ano de 2010 e essa linha a linha amarela aqui é das mulheres, a linha azul aqui dos homens. Essa outra linha parece mais reta, inclinada para cima, era a tendência que vinha sendo medida pelo IBGE. Acontece, a gente vê aqui, até 2019, as mulheres quase batendo nos 80 anos de expectativa de vida, os homens chegando perto dos 73 e olha a queda em 2020, 2021, fruto do excesso de mortes ocorridas por causa da pandemia. No Brasil, ainda mais forte do que em outros países. E aí agora, no ano de 22, com o arrefecimento da Covid, a gente vê essa recuperação. Mas no caso das mulheres, elas chegam nos 79 anos, ainda abaixo do patamar pré-pandemia, se a gente for pegar na série histórica, está próximo ali de 2015, 2016 e bem abaixo da tendência que era esperada pelo IBGE. Temos uma explicação para isso, Yuri? Dessa queda? De não ter alcançado ainda o patamar Porque ainda não deu tempo, ainda são os efeitos estatísticos e demográficos do que ocorreu na pandemia. Se fosse, não tivesse ocorrido a Covid-19 e o patamar de mortes que o Brasil registrou, foi o segundo país com o maior número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, as mulheres já estariam com expectativa acima dos 80 anos e os homens chegariam ali acima dos 73 anos. Isso aconteceu em outros países. Para citar os Estados Unidos, que é o país que teve mais mortes por Covid registradas durante a pandemia, eles estavam num patamar acima dos 80 anos de expectativa de vida da população em geral, aquele número que o nosso é 75 anos e meio, e ainda não chegaram aos 80 anos, conforme a estatística mais recente, divulgada neste ano de 2023, mas relativa ainda a 2021, Raquel. Você vê que graças a Deus passou, mas olha a herança que a Covid nos deixou. E me fica o lembrete que ainda, apesar de tudo, o Covid é menos letal do que era, mas não esqueça de tomar vacina, dependendo do caso, usa uma máscara e se tiver sintoma, teste, fica em casa e depois volta para a sua vida normal. Obrigada pelas informações, Yuri.